Shazam! E nesse vídeo vamos conhecer Ultraman Johnnyans, ele que chega na 7ª série da franquia dos Guerreiros Rubro-Prateados, porém o primeiro deles a vir na versão anime. Vamos conhecer mais sobre a história e curiosidade dele? Só que antes eu vou pedir para você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esses heróis nostálgicos, e o que? Ainda não está inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! E você também pode acompanhar o canal pelas redes sociais. Agora vamos ao Ultraman Johnnyans! Ultraman Johnnyans começou a ser planejado pela Tsuburaya logo após a conclusão de Ultraman Léo, mas como a grana do orçamento era pouca, optaram por fazer ele em versão anime, que na época estava em alta, principalmente com temas de ficção científica ou viagens espaciais, como o da Patrulha Estelar, que foi o maior sucesso da época, e uma animação ainda custa muito menos do que uma versão live action. E ainda dá uma liberdade maior na criação das cenas, pois podem fazer coisas a qual os efeitos especiais da época não eram capazes de proporcionar. Mas como a Tsuburaya não tinha uma experiência em trabalho com animes, buscaram uma parceria com um estúdio que conhecia do assunto, e ainda tiveram que alterar o roteiro original, já que havia sido preparado para a versão Tokusatsu. E ainda optaram para que o título da série não fosse uma referência a Ultraman específico, como ocorreu nas séries anteriores. Assim colocaram simplesmente The Ultraman, contendo a estrela entre as palavras, sendo esta uma forma para diferenciá-lo do primeiro e original Ultraman. E assim estreava em 4 de abril de 1979 o primeiro Ultraman versão anime, em uma coprodução da Tsuburaya Productions com a Tokyo Broadcasting System, e esta versão teve um total de 50 episódios, com o último sendo exibido em 26 de março de 1980. E a produção procurou fazer uma história original, ou pelo menos que se diferenciasse das demais já criadas, e para isso optaram por ele não ser da M78, assim como já haviam feito com Ultraman Léo, porém Johnnyans vem do planeta U40, que nessa série é o lar dos Ultras. Entretanto, não é a Terra da Luz, mas um planeta bem semelhante à Terra, que havia sido colonizado por antigos Ultras, que se estabeleceram por lá. E apesar de terem uma avançadíssima tecnologia, boa parte das construções tem uma arquitetura que lembra muito das cidades da Grécia Antiga, com os habitantes trajando togas gregas, e sendo eles liderados por um ancião. E apesar de poderem assumir a forma de Ultraman, eles vivem na forma e tamanho de seres humanos comuns. Contudo, somente os da classe guerreira que podem se agigantar, e entre esses guerreiros há um grupo de elite, contendo 8 dos mais poderosos guerreiros, sendo eles conhecidos como o Grande 8, e Ultraman Johnnyans faz parte desse seleto grupo, e como prova disso, ele carrega como os demais o símbolo da estrela. E quando a Terra estava ameaçada por um iminente perigo que se aproximava, misteriosos eventos começaram a ocorrer, com o surgimento de sinais brilhantes no céu. Então Johnnyans foi designado com a missão de se tornar o protetor da Terra. É quando o jovem humano Chochiri Ikari, que prestava serviços na estação espacial, foi convocado a se tornar um agente especial da patrulha científica. Só que enquanto ele pilotava sozinho a nave espacial rumo à base na Terra, uma misteriosa e forte luz o envolveu. Então, nesse momento, surge diante dos olhos dele a misteriosa figura do Ultraman Johnnyans, que assim como os demais Ultras não pode viver muito tempo na Terra na sua forma de gigante da luz. Então ele veio pedir a ajuda de um humano para se unir a ele como hospedeiro, e então ambos combateriam as ameaças ao planeta e também salvariam todo o universo dos perigos que se aproximam. Assim, Ikari voltou à Terra e se uniu aos membros da Patrulha Científica, que é o esquadrão de elite de soldados cientistas, com a missão de investigar fatos sobrenaturais e também proteger toda a humanidade de quaisquer ameaça interna ou externa ao planeta. Para isso, a equipe, além de uma base tecnológica, possui muitas armas de vários tipos e modelos, assim como veículos para diversas situações, e também aviões, caças, jatos de combate e até uma nave espacial. E no comando da equipe está o capitão Tetsuo Akiyama, um estrategista que, por conta de sua competência, na metade da série assumiu o cargo de oficial do Estado-Maior de Combate aos Monstros, sendo então substituído pelo capitão Daisuke Gondo, um apaixonado pelos combates, que chega a ser muitíssimo rigoroso com seus comandados, sendo eles
Hiroaki Tobi, que é o especialista na criação e melhoria dos equipamentos e armamentos, é sereno, inteligente e estrategista, sendo o segundo no comando da equipe. Já Keimarumi é o especialista em tiros de precisão, sendo muito sincero no que pensa, é gentil, emotivo e também obstinado, mas só que bem atrapalhado, sendo algumas vezes o alívio cômico da série. E a Matsumi Hoshikawa é a única mulher da equipe, sendo muito gentil e meiga, mas não se engane com esse rostinho bonito, meu jovem gafanhoto, pois ela também é muito hábil no combate. A equipe ainda possui como membro uma espécie de androide, o robô Pigo, que tem a aparência do monstrinho Pigmon, presente na série de Ultraman original. Só que esse robozinho tem em sua base de dados informações compatíveis com a do computador central e circuito de alerta de perigo, servindo aos membros com valiosas informações e os alertando de qualquer anomalia. Porém, ele também é munido de um circuito emocional, o que faz ter sentimentos. E por ser equipado com um mecanismo que traduz a linguagem dos monstros, serve de tradutor para a equipe. Geralmente ele aparece na companhia de um pequeno macaquinho, que é o mascote da equipe. E lógico que quando aparece um perigo grande demais para a patrulha resolver, Ikari utiliza a cápsula de transformação, que é uma insígnia em forma de estrela chamada de Beam Flasher, e após receber a energia da luz, Ikari a posiciona na testa para se transformar no Ultraman. Um gigante guerreiro da família Ultra que se diferencia dos demais, pois tanto a pedra na testa quanto o Colotime no peito dele tem a forma de uma estrela, o que rendeu a ele o apelido de Ultraman Estrela. Só que o Colotime dele soa de uma forma diferente dos demais Ultra Brothers, já que vai alterando as cores do verde para o amarelo e quando começa a piscar na cor vermelha, significa que só resta a ele mais 30 segundos. Se caso nesse tempo ele não recarregue as energias em uma fonte de luz tão potente quanto a do Sol, ou pelo menos volte à forma do hospedeiro humano, a estrela do peito dele se apagará e ele ficará totalmente sem energia e morrerá. Mas como Jonas é um Ultraman, possui igualmente as fraquezas, só que também força e poderes, como ter a capacidade de livremente alterar a estrutura física, ficando um gigante, ou se diminuindo a tamanho de proporções microscópicas. Porém, os Ultras têm sérios problemas com o frio, sendo um grande ponto fraco. Entretanto, Jonas aparenta não se incomodar, pois quando foi congelado, se livrou facilmente do gelo. Ele também é muito bom de briga e ainda possui várias técnicas especiais, como disparar diversos tipos de raios de energia, tanto da estrela da testa, que é também conhecida como ponto astro, quanto dos braços. Destaca aqui o raio Planium, a qual ele se utiliza para finalizar a maioria dos adversários. E ainda possui poderes psicocinéticos que o permite até encolher o adversário e pode criar uma barreira protetora de pura energia, que além de protegê-lo, ainda reflete o golpe do inimigo, e se preciso ele pode criar um cubo de energia capaz de aprisionar um monstro, e com o ultra poder medicinal ele cura outros seres. Mas essas técnicas consomem muito da energia dele. E mesmo com todo esse poder, ele ainda ganhou o Super Magma Capsule, um artefato que captura rapidamente a energia do Sol e além de recarregar toda a energia dele, ainda potencializa em muitos poderes de uma forma extraordinária. Na série ele enfrentou vários inimigos poderosos e entre eles alguns nostálgicos para os fãs, como Alien Baltan e Red King, que foram inimigos icônicos do Ultraman original, porém o foco era apresentar mesmo novos personagens, incluindo outros Ultras, conhecido na metade da série quando Ultraman Jonas acabou morrendo em um combate contra o monstro Bedran, e por conta disso foi levado com Ikari ao planeta U40 para serem revividos. Só que enquanto Ultraman era cuidado, Ikari foi levado para conhecer a cultura e tradição deles, acompanhado pela Mia, a irmã mais nova de Jonas, que também podia assumir a forma Ultra. Porém, como ela não é uma guerreira, não consegue se tornar gigante. E o jovem terráqueo ainda foi apresentado a outros personagens, entre eles Elec e Lota, que são 2 dos 8 guerreiros do Grande 8, os defensores da U40. Mas nessa série a paz dura pouco e o planeta é atacado, então Ikari se une a eles para ajudar na luta, até que Jonas desperta de seu soninho de beleza e volta a se unir ao humano, e com esse grande reforço, os guerreiros ultras detonaram os inimigos e restabeleceram a paz. Assim Jonas e Ikari voltaram para proteger a Terra junto aos amigos da patrulha científica.
Só que Jonas voltaria a encontrar com os guerreiros da U-40 em outros episódios da série, principalmente próximo ao final dela, pois é quando surge o Império Heller, que inicia uma guerra contra os dois planetas. Então a patrulha científica que defende a Terra une suas forças com os Ultras da U-40 para pôr um fim nessa ameaça intergaláctica. E após derrotarem os vilões e vencerem essa guerra, Jonas se separa de vez do jovem Ikari, revelando sua forma humana. E os membros da patrulha científica se despediram dos amigos Ultras, pois chegou ao fim as aventuras do primeiro Ultraman versão anime. Porém, Ultraman Jonas ainda voltaria a aparecer, mas agora em versão live action, onde ele teve algumas participações especiais lutando ao lado dos Ultra Brothers para defender todo o universo contra as forças do mal e da injustiça. Infelizmente, essa primeira série versão anime de Ultraman não chegou às telinhas tupiniquins, sendo inclusive desconhecido para muitos brasileiros. Mas o canal do Tio Shazam Nerd traz para você conhecer um pouco desse ultra-herói. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aproveite para assistir aos demais do canal e conhecer a história e curiosidade de outros nostálgicos heróis. Até o próximo vídeo. Fui!